Programa Marcados pelo Sucesso. Oferecimento RV Imola. Truckvan, somos ilimitados. TCA, soluções customizadas. Estúdio João Franco. Move Parque Maia, dê um move na sua vida. Olá, começamos agora mais uma edição do programa Marcados pelo Sucesso aqui na Record News para todo o Brasil. Hoje eu tenho a honra de receber aqui em nosso estúdio o senador da República e também pré-candidato à presidência do Brasil em 2018, Álvaro Dias. Como vai, Álvaro? Muito prazer. Oi, muito bem, Bruno. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma satisfação começar a semana aqui trabalhando com você. Que bacana, vamos lá. Senador, como é que foi? Conta um pouquinho da tua infância. Uma infância certamente igual a muitos brasileiros, né, que viveram no interior desse país, especialmente na área rural. Eu nasci na fazenda Nova Aurora, entre Quatá e Tupã, na área rural, né? Sim. E todos os dias, a partir dos 8 anos de idade, acordava muito cedo, ainda escuro, né? E tomava o caminho da cidade, Quatá, onde ia estudar, no grupo escolar. Sim. E, obviamente, por uma estrada de areia, né? O solo típico da região, uma estrada boiadeira, né? Eu me lembro bem dos sustos que levava, né? Porque ao lado as árvores e sempre um barulho assustava, tirava ali o alpargata rodas, ou o Quedes, que a gente dizia na época, né? Ia descalço até a cidade, onde limpava os pés com os jornais para colocar o calçado e ia até a escola. Então começou lá e, obviamente, o meu avô dizia o seguinte: na casa desse homem, quem não trabalha não come. Então, quando voltava, tinha que ir para a roça. Ia para a lida, como diz o interior, né? Proprietários da área, não eram empregados, né? Mas como se fossem empregados. Agora, o senhor é de uma família grande, né? 10 irmãos, né? Tivemos 10 irmãos. São 10 irmãos. Hoje somos 7 vivos, né? Como que era esse convívio com seus irmãos? Do que o senhor lembra de brincar nessa época? Vamos buscar um pouquinho desse passado. Na roça, sempre na roça, né? Na infância. O futebol era inevitável, né? Então, desde criança, bola de meia e ali os campinhos de futebol. Em Maringá, especialmente, já com a idade de 10 anos, 12 anos, uma fase de futebol até chegar à universidade, né? A diversão principal era o futebol. Sim. E, obviamente, rio, lago, pescaria, enfim, coisa do campo mesmo, né? Aliás, eu digo sempre que os nossos governantes são muito urbanos, eles precisam colocar um pouco o pé no chão do interior do país e conhecer a realidade do campo, porque é a agricultura que carrega nas costas do Brasil nos últimos anos. Que move o país, né? Exatamente. Senador, o senhor é formado em História, né? Esse interesse por essa formação, o senhor pretendia ser docente à época, não? Pois eu morando em Maringá, em determinado momento, à época, Maringá tinha só o curso de Economia. E eu estava preparando para ingressar no curso de Economia. Eu já tinha o convite de um banco que se instalava na cidade, Paraná Banco, na época. Não, Banco Paraná. Paraná Banco é outro, é o atual. Aquela época era um outro banco que estava se criando e eu tinha sido já convidado para trabalhar e queriam me preparar para ser gerente do banco, né? E eu, não sei porquê, achei que eu tinha que sair e resolvi ir para Londrina. E já era um pouco tarde, eu queria fazer Direito. Certo. E não havia mais tempo de fazer a matrícula para me inscrever para o vestibular de Direito. Aí eu pedi ao irmão, que era professor na Universidade de Londrina. À época não era ainda universidade, eram 3 faculdades, né? Direito, Filosofia e Odontologia.
Ele lecionava na Faculdade de Filosofia. E eu disse que queria estudar Direito. Ele, ó, não há mais possibilidade. Eu falei, então me inscreva aí na História. Aí eu fiz o curso de História, depois fiz o Direito parcialmente, não terminei. Concluí o curso de História, depois iniciei o de Direito, mas aí a política me levou e eu acabei não concluindo o curso de Direito. Como é que a política apareceu na sua vida? Apareceu na universidade, né? Eu era acadêmico e logo que cheguei em Londrina, embora a timidez própria de quem vem do campo, né? Eu fui cooptado para participar do centro acadêmico, como secretário já no primeiro ano e depois, no segundo ano, como presidente do centro acadêmico. Foi quando eu acabei, obviamente, ganhando um pouco mais de espontaneidade na fala, né, por comunicação. Eu fui obrigado a me comunicar em sala para pedir votos para ser presidente do centro acadêmico. Então aí você vai espancando a timidez devagar, né? E depois eu acabei também sendo convidado para trabalhar numa emissora de rádio. E como eu queria me sustentar, estudando, mas me sustentar sem receber a mesada do pai, né? Sim. Aliás, aprendi com meu avô, né? Quem não trabalha não come. E aí eu fui para o rádio também. Então eu creio que a universidade e o rádio é que alavancaram para... Mas surgiu o convite para que eu disputasse uma eleição quando eu estava discursando na inauguração de uma biblioteca da faculdade. Ingressaram no recinto políticos do governo e eu mudei o rumo do discurso e passei a criticar aqueles políticos, né? E a partir daquele momento o diretor da faculdade era político da oposição. E ele veio e disse, olha, você vai ser candidato a vereador. Eu falei, ó, você está brincando comigo, né? Já intimou ali, né? De forma nenhuma, você está brincando comigo. Aí quando chegou o ano da eleição, ele voltou e disse, olha, vim te convidar. Eu falei, ó, meu título é de Maringá, não posso ser candidato em Londrina. Ele, não, eu transfiro. Não, os meus pais não querem que eu vá para a política. Não, eu vou à casa dos seus pais. Aí pegou o carro, foi até Maringá. Aí consultou meu pai olhou e disse assim, olha, eu não vou proibir para que mais tarde você não diga que não foi o que queria ser, porque eu não deixei. Sim. Mas cuidado com a política. Aí começou. Muito bom. Bom, de lá para cá, uma carreira vitoriosa. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal, governador de um importante estado, do Paraná. Quais foram, na sua visão, os seus maiores acertos nesses mandatos? Olha, como governador, sem dúvida, a disposição para a reforma, que, aliás, é uma exigência nacional hoje. O Brasil é um país à espera de reformas. E nós vivíamos naquela época uma crise fantástica, talvez a maior crise financeira da história da administração pública brasileira, com a inflação superando 80% ao mês. Você imagine uma inflação de mais de 80% ao mês. Era impossível planejar para a semana seguinte. Sim. E o déficit público era enorme, portanto, o que se arrecadava era engolido pela inflação antes que chegasse aos cofres públicos, né? Aos cofres do governo estadual. E nós tivemos que fazer uma grande reforma. Ao final do meu mandato, o Joemir Betting, né, na época estava na Rede Globo, no Jornal Nacional, ele fez o seguinte comentário: é apenas um Estado brasileiro, apenas um, termina a gestão com superávit e um grande programa de obras realizado. Um milagre operado por um par de santos. Reforma administrativa e saneamento financeiro do Estado. O Paraná demonstra que a administração pública no Brasil ainda é viável. Comentário de Joemir Betting, que sintetiza o governo. E eu respondo com esse comentário a sua pergunta. O que eu considero destacado naquela gestão de governador foi exatamente a coragem da reforma e o combate à corrupção. Naquele tempo eu era muito jovem, tinha 40 anos, e entendia que se eu não fosse rigoroso, a corrupção poderia tomar conta. E o que eu fiz foi utilizar um expediente que à época constava da Constituição, que se chamava prisão administrativa. Então o chefe do executivo poderia prender
sem recorrer à justiça, sem recorrer ao juiz. Não era a prisão resultante de uma decisão judicial, era resultante de uma decisão do chefe do executivo. Portanto, um instrumento perigoso. Sim. Nas mãos de alguém sem responsabilidade, certamente poderia causar um grande transtorno. Senador, falando em corrupção, o senhor tem 43 anos de vida pública, passou por 6 partidos, né, até hoje, governou um estado importante, enfim. Hoje o senhor está à frente do Podemos. Digo à frente porque até então o colegiado tem sugerido o seu nome como pré-candidato à presidência. E o senhor em entrevistas costuma dizer que saiu dos partidos sempre que a corrupção batia à porta. É verdade. O que o faz pensar que o Podemos é diferente disso? Olha, primeiro, quando perguntam se eu mudei de partidos muitas vezes, não é? Eu digo que não, nunca mudei de partido. Porque eu não considero partidos o que existe no Brasil. São siglas para registro de candidaturas. Não há identidade programática. Então você vê um latifundiário da extrema-direita se filiando ao PCdoB para se eleger por achar mais fácil se eleger no PCdoB em determinado momento. Então houve uma degradação partidária no Brasil. E com a Operação Lava Jato, então, isso ficou visível em relação à corrupção, né? A Operação Lava Jato denominando partidos de organizações criminosas, lavanderia de dinheiro sujo. Então não há nenhum constrangimento quando se muda de uma sigla para outra. E, na verdade, eu sempre mudei procurando um partido e não encontrei. Agora estou nesse movimento chamado Podemos, que tem que levar, obviamente, legalmente, né, oficialmente, a denominação de partido, mas que todos nós que o integramos consideramos um movimento que se tornará um partido inevitavelmente. Certamente, se nós conseguirmos a adesão de pessoas lúcidas, conscientes, interessadas na construção de partidos verdadeiros, nós teremos um partido de verdade. Certamente nascerá nas eleições do ano que vem, quando o povo escolherá deputados estaduais, federais, senadores, governadores e o presidente da República. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso sonho. Então, o que faz esse partido de diferente? Ele procura fazer a leitura correta do que se passa no país. Quais são as prioridades eleitas pela população? Nós queremos adotá-las como nossas causas para o combate partidário que devemos empreender. Então esse é o nosso objetivo. Por isso que nós falamos em democracia direta, que implica consultar a população. Aí você pode me perguntar, mas os deputados do Podemos votam de forma desunida. Nos casos especiais das denúncias contra o presidente Temer, não houve consulta popular? Houve sim. E a presidente do partido, a deputada Renata Abreu, que é uma líder importante na Câmara dos Deputados, ela orientou o partido para que votasse pelo acolhimento da denúncia em razão do que quer a população. Mas alguns deputados foram dissidentes. Nós não podemos, nesse momento, que é uma fase de transição, que nós estamos construindo esse movimento, né, exigir muito, impor o rigor, determinar, fechar questão, não é? Mas isso certamente ocorrerá a partir das eleições do ano que vem. Muito bem. Senador, eu peço algum instante, nós vamos a um rápido intervalo aqui no programa Marcados pelo Sucesso, voltamos em instantes.